Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre uma parte da metafísica que é sobre o período clássico, da história antiga. E aí nós vamos compreender o momento que se deu da transição dos primeiros pensadores para o início das primeiras verdades, primeiros conhecimentos que a filosofia atingiu. A metafísica é conhecida como filosofia primeira. Foi Aristóteles o primeiro a investigar as causas primeiras. Nesse período da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles eles foram os responsáveis pela ruptura com os pensadores da física, da natureza, os chamados pré-socráticos, fomento de transição. Então, passou de filosofia primeira a ser chamada de metafísica. Os três pensadores clássicos, importantíssimos desse período, eles passaram a buscar fundamentos da realidade, em um mundo além dos sentidos, percebidos apenas pela razão. Então, eles começaram a trabalhar a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade através principalmente da razão. Então, os pensadores, os pré-socráticos, eles foram metafísicos, foram primeiros filósofos que iniciaram o pensamento racional com os elementos da natureza. E no caso dos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são um marco para a filosofia, porque eles começaram a buscar fundamentos sobre a nossa realidade, sobre o que existe à nossa volta, apenas se embasando pela racionalidade também, sem precisar de elementos naturais. Então, assim, para Platão, ele não acreditava que o conhecimento que nos chega, o conhecimento conhecimento que é nos dado, seja através dos sentidos, pudesse ser um caminho seguro para atingir a causa primeira de todas. Porque assim, ele vai fazer uma distinção em dois mundos. O mundo dos sentidos e o mundo inteligível. Então, para ele, o que os sentidos nos proporcionam, o que o sentido nos dá como conhecimento, não é uma coisa válida, pode ser uma coisa ilusória, que é isso que a teoria platônica vai retratar. Então, nós vamos ver mais na frente o que é essa teoria. Platão buscou explicar a realidade concebendo a existência de dois mundos separados, que é conhecido como o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível ele é correspondente à matéria, que é justamente os sentidos e o nosso corpo em si, que pode ser considerado para ele como algo que nos leva a um conhecimento temporário e ilusório. O mundo inteligível é correspondente à alma humana, que é justamente o mundo das ideias que ele trabalha, certo? Que é conhecido como algo que é eterno, algo que é verdadeiro. Essa divisão em dois mundos se deu no mito, na alegoria da caverna, que é uma das obras que foi instituída, que foi trabalhada, na verdade, na República. E aí, esse mito da caverna vai falar sobre esses dois mundos, é a principal ideia que o Platão ele vai ter sobre o conhecimento para se chegar à construção do seu sistema filosófico, tanto que a importância de Platão deriva sobretudo da teoria do conhecimento. Platão, 428 anos ou 427 a 347 anos antes de Cristo, era na verdade o apelido que se dava ao Aristóteles, O nome dele verdadeiro era Aristóteles. Esse apelido Platão se deu através do seu corpo atlético, porque ele tinha ombros largos. Ele era nascido de uma família aristocrática, então ele era discípulo também de Sócrates, Após a morte do mestre Sócrates, ele fundou a escola denominada Academia, E na maioria das suas obras, nos seus diálogos, ele sempre coloca o Sócrates como interlocutor principal. Então, hoje nós temos conhecimento sobre Sócrates, sobre as teorias de Sócrates, justamente pelo seu discípulo Platão. Sua influência foi sentida no helenismo também, através do neoplatonismo, que se adaptou à doutrina cristã com o filósofo Santo Agostinho na época medieval. Até hoje vigoram muitas de suas ideias sobre a relação de corpo e alma, a política aristocrática e a crença na superioridade do espírito em detrimento dos sentidos. Nós vimos no conceito de felicidade que Platão ele também vai trabalhar principalmente sobre
a divisão da alma, né? Que ele vai tentar relacionar sempre a teoria dele da alma com a questão do corpo. Então, assim, ele coloca a distinção em 3 almas, que é a concupiscente, a irracível e a racional, sempre relacionada aos sentidos, né, às sensações que o corpo ele possa ter, e colocando sempre a superioridade da ideia, da alma, do espírito em cima de tudo isso. Vamos conhecer a alegoria da caverna ou o mito da caverna de Platão, que ele vai trabalhar sobre esse dualismo platônico, né, entre mundo sensível e mundo inteligível. Então vamos lá. Há homens presos desde meninos por correntes nos pés e no pescoço, com o rosto voltado para o fundo da caverna, né? Então imagine você estar em uma caverna, né, com outras pessoas presos desde criança. Vocês não têm conhecimento de nada no mundo externo, né? Vocês se adaptaram àquela realidade, àquele mundo que vocês estão vivenciando. Próximo à entrada da caverna, desfila-se com muitos objetos diferentes, cujas sombras são projetadas pelas luzes do sol na parede do fundo. Então, a única coisa que eles vão ter contato com o externo é coisas que vêm pela entrada da caverna. Então, podem ter diferentes formas e eles podem ter diferentes visões sobre aquilo que eles estão vendo pela entrada da caverna, pela luz do sol. Os prisioneiros contemplam as sombras pensando tratar-se da realidade, pois é a única que eles conhecem. Então, eles não têm noção do que tem fora dessa caverna, eles só têm noção do que está dentro dessa caverna, certo? O que os sentidos estão proporcionando a eles. Então, desde crianças, eles condicionaram a entender aquilo que estava à volta deles, né? Então, era uma caverna escura, que eles viam formas, né? Eles não sabiam o que tinha no externo. E aí eles tinham essa visão, né, do que estava ali na realidade deles. E o que eles tinham de contato com a luz do sol, com o externo, era somente pela entrada da caverna. Um dos prisioneiros consegue escapar e, voltando-se para a entrada da caverna, no primeiro momento, tem sua vista ofuscada pela luz intensa. Mas, aos poucos, ele se acostuma e começa a descobrir que a realidade é bem diferente daquela que ele conheceu a vida toda, por meio das sombras. Então, quando esse prisioneiro sai da caverna e tem contato com o externo, com o que está fora da caverna, ele vai ficar admirado, espantado, porque a verdade, a realidade lá fora é muito diferente do que ele pensava, do que ele tinha conhecido a vida toda. Esse homem se compadece dos companheiros da prisão e volta para lhes anunciar aquilo que contemplara. Ele é chamado de louco e é morto pelos companheiros. Então, assim, os companheiros que estavam presos na caverna, quando ele retorna e fala o que ele viu de verdade, o que ele teve contato, ele é considerado um louco, porque quem estava ali na caverna são pessoas ignorantes, pessoas que têm conhecimento sobre o que está à volta, mas não acreditam em coisas além do que isso. Tem os olhos fechados, né? A mente fechada para outras realidades. Então, é esse momento que ele se compadece e retorna para poder contar, né, do que viu. E quando ele retorna, ele é tido como uma pessoa louca, né, que não sabe o que está falando e acaba sendo morto. Então, assim, conforme a descrição da alegoria da caverna, pessoas estão acorrentadas desde a infância, né, em uma caverna escura, de modo a enxergar apenas pela parede do fundo as sombras projetadas pela entrada dessa caverna. E essas sombras para eles são a realidade, né? Até que um dos indivíduos consegue se soltar das correntes e consegue contemplar a luz do dia e os verdadeiros objetos que estão no externo, que estão fora da caverna. E quando eles regressam à caverna, seus antigos companheiros o tomam como louco e não acreditam em nada que ele está falando. Então, assim, existem várias formas de se interpretar essa caverna, né, esse mito da caverna. Se nós formos pensar hoje em dia, a caverna ela tem várias formas de ser interpretada. Existem muitas cavernas no mundo hoje, muitas pessoas com cavernas, né? Muitas pessoas morando em cavernas, que quando a gente pode ver nos aspectos políticos, religiosos, então existem várias formas de se interpretar através dos sentidos a realidade que nos é dada, mas realmente através do intelecto, da razão, é que nós podemos compreender o que de fato é verdadeiro, né? Então, assim, o que o Platão ele tentou trabalhar
essa visão, mas tem muitas visões sobre a caverna de Platão, né? Então, assim, eu vou tratar para vocês aqui uma forma de representar as etapas, por exemplo, do filósofo, né? Que o filósofo, ele busca o conhecimento, ele busca a verdade. Então, ele pode trabalhar em termos da caverna, essa busca por isso, mas quando eu falo em conhecimento, eu também falo sobre a libertação da caverna, né? Quando você se liberta de algo que o sentido é dado e vai em busca de algo que é verdadeiro. Então, basicamente, tem muitas cavernas por aí, pessoas presas em cavernas que precisam se libertar, abrir a mente, né? Ir pelo intelecto e buscar o verdadeiro conhecimento. O mito da caverna é um dos mais conhecidos textos de Platão e está inserido no volume 7 da obra República. O conteúdo trata-se principalmente das etapas da educação de um filósofo, né, no sentido político e epistemológico, ou seja, na busca do conhecimento científico, né, da racionalidade. A sua interpretação remete à luta do filósofo em relação ao senso comum, né, à experiência, ao mundo dos sentidos, né, ao mundo das sensações, ao mundo ilusório, que busca um conhecimento mais verdadeiro, né? E aí, nessa distinção, ele fala de dois mundos, que é o mundo sensível, que se aprende pelos sentidos, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é a realidade que está por trás do mundo dos sentidos e que precisamos dele para chegar ao conhecimento, né? É o momento onde nós alcançamos o conhecimento absoluto, a verdade absoluta sobre as coisas. Então, se nós formos avaliar a alegoria da caverna, nós podemos perceber as fases, né, as etapas de conhecimento que se dá entre os dois mundos. As formas de realidade, por exemplo, tem as sombras, né, tem a representação dos animais, das plantas, né? Então, assim, as sombras seriam justamente a aparência acessível das coisas, né, as coisas que eles vão ter através do muro da caverna, né? E tem representação dessas sombras através disso. Aí, no exterior da caverna, seria a realidade das ideias, que é o momento onde ele se liberta e vai para a realidade mesmo, é onde ele vai ter conhecimento do que está à volta. E o sol seria a suprema ideia do bem, que é justamente o sol proporciona a ele a uma verdade. Quando ele consegue pela luz se libertar, né, saber onde é a entrada da caverna, e aí, através dessa saída, ele consegue conhecer a ideia do bem, a ideia da verdade, conseguir ver o mundo como de fato ele é. Sim, dentro da alegoria da caverna, tem a representação do muro, que representa a separação dos dois tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, o conhecimento sensível, né, que é dado pelos sentidos, e o conhecimento inteligível, que é dado pelo mundo das ideias, pelo intelecto, pelo racional. Então, Platão ele vai distinguir esses dois mundos, né, essas duas formas de conhecimento que é nos repassado, que é o conhecimento que se dá através das sombras ou das aparências que nós temos da nossa realidade, e o conhecimento das ideias, do intelecto, do inteligível, que é dado pela razão, pela racionalidade, né, que é onde nós alcançamos conhecimentos racionais, conhecimentos matemáticos, conhecimentos filosóficos, né, ideias propriamente que já nascem conosco. Então, é nessa distinção que o Platão ele vai trabalhar essa realidade de dois mundos, né? Então, o mundo inteligível ele está por trás do mundo sensível, porque esse mundo sensível o que os sentidos, né, as sensações, as percepções, elas nos dá, nem sempre de fato é algo verdadeiro, pode ser algo ilusório. Por exemplo, às vezes você experimenta algo, toca algo e tem certeza absoluta sobre esse algo, mas de fato você vai ter certeza sobre esse algo quando você utiliza a racionalidade, quando você utiliza a ideia sobre aquele algo. Um exemplo, em termos de sensações. Você olha para uma determinada comida, né, a aparência dela, ela é agradável, é boa, né? Aparentemente parece ser algo bom. Aí você já tem aquela ideia sobre aquela determinada comida. Se você já tiver experimentado, né, você já tem uma ideia racional sobre ela, certo?
Se você não tiver experimentado, você vai se deixar levar pela aparência. E quando você experimentar, não era nada do que você tinha pensado como aparentemente bom para você ou agradável para você, certo? Então, é esse dualismo que o Platão ele vai trabalhar em relação às sensações, em relação às percepções, né, que se dá para se chegar a algo, né, de ideia de fato racional, que ele tenta trabalhar no mundo das ideias, né, nessa separação de mundo, a opinião levada ao conhecimento, né?